seja muito bem-vindo ao nosso podcast Empoderar e Cris, episódio 67. O espaço aqui é onde as histórias ganham voz, consciência vira poder e cada conversa é um convite para viver com mais equilíbrio e propósito. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, sou a CEO da do Cris Exclusive, sou a terapeuta de casal e idealizadora de rodada de pitch que acontece aqui em Marília mensalmente. Este mês será dia 28 de maio, lá no São Vale, às 19 horas. Você quer sair da sua zona de conforto, empresária, saiba que você pode sentar nas mesas com pessoas surreais, fechar negócio, fechar parceria, e isso faz toda a diferença na nossa vida empresarial. Quero começar aqui, antes de chamar a minha convidada, agradecendo aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que leva educação de qualidade a todo o Brasil, a do Cris Exclusive, que há 23 anos já conseguiu transformar mais de 500 mil relacionamentos. Revista e portal Mães e Filhas, conectando famílias e histórias com propósito. O Boticário Marília, que é uma referência em beleza e autocuidado. Adriana, da HK Fotos e Eventos. O Dr. Ricardo Ortega, que há 26 anos, ele devolve sorriso de forma natural e com muita beleza. E aos nossos parceiros de bastidores, o professor Henrique Ned Maia, o nosso diretor técnico Marcos César, o nosso assistente técnico, o Júlio Sinatória. E a você que assiste nossos podcasts, que fica compartilhando, que você rompe aquele ciclo lá das brigas dos grupos do WhatsApp, que você consegue ajudar muitas pessoas. É com a tua ajuda que o nosso podcast está hoje nas maiores cidades da nossa região, nas maiores cidades do Brasil e já tem cheiro internacional. Tudo isso, o YouTube, ele fuxica, viu? Ele fuxica tudo pra mim. Que você, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você salva, ele me conta tudo. Então, continue fazendo isso, porque este podcast, ele só existe para poder levar conteúdo de valor que os nossos convidados trazem e compartilham. E tem mais. Os nossos convidados têm uma agenda extremamente cheia. E eles fazem isso para poder te ajudar e nos ajudar, para a gente ter vários insights, encontrar respostas que às vezes, assistindo podcast, eu amo assistir podcast. E cada vez que eu assisto um podcast, eu aprendo muito. Então já pega aquele papel e caneta para você anotar tudo que você vai aprender aqui com a nossa convidada. Hoje eu recebo uma mulher que representa exatamente o que a gente acredita aqui. Evolução, expansão e coragem. Ela é psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, palestrante e também sócia do Cumo Empreendimento Imobiliário. Ela atua na clínica, mas tem levado a psicologia para muito além das quatro paredes, mostrando que a inteligência emocional não é luxo, é necessidade. Seja muito bem-vinda, Gabriela Pocker. Obrigada, Tô muito Cris. feliz, viu? Eu também, tô animada pelo nosso papo. Eu também tô, porque assim, olhando assim pra você, parece ser tão jovem, né? Mas já tem uma bagagem, eu tô aqui só olhando o tanto de coisa, né? Que você, parece que você é muito intensa, né, em tudo que você faz, né? E dedicada, né? Exatamente, isso é assim minha vida inteira. Tudo que eu entro de cabeça. Que coisa boa, isso é muito bom. Isso ajuda você tomar as melhores decisões também, não é? Sim, com certeza. Acho que me permitiu experienciar coisas diferentes do que o habitual, né? Então, é interessante também a gente testar coisas novas fora da caixinha para a gente entender se tem algo a mais que a gente possa explorar. Maravilha. Eu separei aqui por eixos. Separei eixo da psicologia, fora da clínica, gestão emocional, alta performance. Aí separando algumas coisas. Tem até um bate-pronto aqui, que perguntou, respondeu assim, rapidinho. Gabi, você sempre desejou ser psicóloga? Como é que isso começou, Gabi?
Olha, eu acredito que desde que eu comecei a considerar a minha profissão, a psicologia sempre foi a principal alternativa. Acho que desde problemas familiares que eu tive com pessoas próximas a mim, eu sempre tive a vontade de entender por que os seres humanos se comportam da forma que eles se comportam e como que a gente poderia intervir para ajudar isso também. Né? E a psicologia é muito útil, então também queria trazer um pouco disso para a minha vida também, para melhorar nas minhas questões, os meus sofrimentos, e aí a psicologia sempre apareceu ali como uma alternativa que caiu como uma luva. Ai, que coisa boa. Eu sou suspeita de dizer, né? Sou psicóloga, sou neuropsicóloga, isso é muito bom. E ajudar, se ajudar, Isso, e ajudar as pessoas é exatamente. muito bom. Você começou na clínica, mas hoje você expandiu, tá? Além das paredes da clínica. Em que momento que você percebeu que a psicologia precisava ocupar outros espaços? Então, na realidade, eu sempre tive essa instigação, assim, pelo empreendedorismo, né? Então, desde que eu fazia faculdade, eu percebia que muitas vezes o que me ajudava mais era o que eu estudava sobre como a mente funciona do que a minha terapia individual por si só. Entendi. E aí eu fui percebendo que tem muitas pessoas que não têm noção do quanto que a inteligência emocional é importante, não entendem como elas funcionam e por isso elas acabam ficando muito reféns da própria mente, das próprias emoções. E agora, indo para o mundo do empreendedorismo, é evidente assim, o quanto que a clínica por si só ela não é suficiente. Né? Eu acredito que existem outras formas das pessoas se beneficiarem da psicologia fora da clínica. Entendi. E como é que você hoje, quando você fala assim, né, ó, eu tenho uma clínica, ali você está lidando com CPF. Exatamente. E como que é você lidar agora com o CNPJ? É basicamente a mesma coisa, né? Porque a gente acaba até esquecendo, assim, no senso comum, que o CNPJ, ele sempre tem um CPF por trás. Então, geralmente, quando a gente está olhando para um conflito empresarial de patrão e funcionário, ou então um conflito entre sócios, o que a gente está olhando ali é para uma dinâmica de dois seres humanos. Então, o que a gente consegue aplicar na prática 1 a 1 é muito prático e simples a gente levar isso para outros contextos também. Maravilha. Eu gosto muito disso porque as pessoas realmente não sabem separar o joio do trigo, né? Exatamente. Então, o CPF, você acha, assim, na tua experiência, você acha que as pessoas elas conseguem separar o CPF do CNPJ? Eu acredito que elas tentam, mas eu acho que isso é impossível. Porque nós somos um só, né? A gente é um ser integrado. Então, acho que é muito difícil a gente estar enfrentando uma questão na empresa e a gente chegar em casa, guardar aquilo no bolso e viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. E a mesma coisa, o contrário. Às vezes você está tendo uma briga com o seu parceiro ali e você vai para a empresa, é muito difícil ter essa separação. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso emocional, seja na empresa, seja em casa, para que a gente não bagunce tudo. Maravilha, isso é muito bom. Já tá anotando aí, meu amigo, minha amiga empresária? Nós estamos aqui. Por isso que eu te falei para você pegar papel e caneta, aquele cafezinho, aquele chazinho. Ou se você tá lavando a louça, aumenta o som da televisão. Ou do seu raidinho aí. Não sei se tem raidinho, mas tem aqueles Alexa. Aumenta aí para você poder ouvir e depois você anotar. E depois você assiste novamente. Você falou assim, inteligência emocional na vida real. E não na teoria, né? Como é que as pessoas hoje se fala muito de inteligência emocional? Sim. Você acha que a inteligência emocional vai comprar na farmácia? Jamais, de forma alguma. Não compra na farmácia. Mas na prática, o que as pessoas ainda não entenderam sobre isso, Gabi? Eu acredito que quando a gente fala sobre inteligência emocional, as pessoas, elas entendem isso de um jeito como se as emoções fossem ruins ou que a gente precisa, de certa forma, controlar as emoções ou reprimir as emoções e se tornar uma pessoa insensível, né? E isso vem muito de uma regra criada na sociedade de que sentir emoções é uma fraqueza, né? Então, para eu ser forte, bem-sucedido, eu devo não sentir. E eu acho que a inteligência emocional aplicada na prática, ela é o inverso disso. É a gente conseguir sentir as nossas emoções e fazer bom uso delas. Afinal de contas, a gente sente por um motivo. Né? Se as emoções não tivessem uma função muito importante na nossa vida, com a evolução das espécies aí, a gente já não teria mais esse recurso. Então, acho que é essa transição. Ao invés de reprimir, a gente conseguir entender e fazer bom uso disso. Isso é muito bom mesmo.
Qual que é o comportamento mais comum de quem acha que tem controle da emoção, mas na verdade está sendo dominado por elas? Fingir que não tá sentindo. E aí a pessoa se anestesia, né? Então a pessoa finge que tá tudo bem, finge que nada aconteceu, e aí ela se anestesia no celular, ou então ela tem comportamentos um pouco mais agressivos, né? Como beber, comer em excesso, comprar em excesso. E aquela emoção, ela fica reprimida, mal cuidada dentro dela, e alguma hora aquilo vai sair, aquilo vai explodir. Uhum. Maravilha. No eixo de alta performance, Gabi, você atende pessoas com grandes cargos. O que mais sabota essas pessoas emocionalmente no dia a dia? O que eu mais vejo é a crença de que eu preciso ser perfeito para ter valor, né? Então, são pessoas que se cobram de não ter erros, de não ter vulnerabilidade, e a qualquer ameaça dessa imagem perfeita que a pessoa tenta nutrir, ela entra em colapso, né? Então, são pessoas que sofrem muito porque elas tentam lutar contra a própria humanidade. E aí isso faz até mesmo com que os funcionários não conseguem levar queixas negativas para essa pessoa, ou então que as pessoas ao redor dela deixem de dar feedbacks construtivos, mas que nem sempre são confortáveis para ela. E isso acaba fazendo com que ela vá levando a empresa de um jeito fantasioso, porque as pessoas ao redor tentam ter muito cuidado para não estragar essa imagem que ela tenta nutrir tanto. Ou seja, não tem uma boa relação com a dinâmica da equipe, nem se tiver liderados. Muito difícil. As pessoas... Uma das principais questões que eu vejo assim na clínica, não só com empresários, mas com todo mundo, é que as pessoas desaprenderam a se relacionar. Seja no trabalho, seja nas amizades, seja no relacionamento amoroso, na família. As pessoas desaprenderam, né? Então, tem sido uma queixa muito frequente. Elas não estão tendo mais relacionamento? É isso que você está dizendo? Elas não conseguem mais conviver, digamos, em sociedade ou numa comunidade mais relacional? Não é que elas não conseguem, elas conseguem, mas isso acaba sendo feito de uma forma disfuncional. Então, o que eu vejo é que as pessoas acabam criando personagens na função de pertencer ou na função de ser especial, né? Então, se eu tô falando de um empresário, às vezes ele acaba criando um personagem onde ele é perfeito e ele é ríspido e ele é muito autoritário. E isso não dá espaço para vulnerabilidade. Ou então eu acabo criando uma personagem que ela é perfeita, ela é sempre muito doce, ela nunca impõe limite, ela sempre topa tudo. E aí isso acaba estragando muitas relações porque a gente não está se relacionando de forma verdadeira. A gente está se relacionando de forma artificial. Entendi. E essa forma artificial, você acredita ou você traz aí como se fosse uma máscara que tem gente bem-sucedida profissionalmente, mas emocionalmente está esgotada ou perdida? A que você se colocaria como um fator mais determinante para essa pessoa? No sentido de se cuidar, você fala? De se sentir bem-sucedida. Ela é bem-sucedida, mas emocionalmente ela está esgotada ou está perdida. Uhum. Né? Como você mesmo citou, tem alguns profissionais, né, que tem a máscara e tem uma equipe onde tem que estar tudo dentro daquele quadradinho. Isso. Uhum. Mas esse profissional, ele está bem-sucedido, e se ele está, como que essas emoções, ele está esgotado, ele fica perdido? Fora dos bastidores, lá nos bastidores. Não na sociedade, não no palco da vida, mas nos bastidores. Eu acredito que tem casos e casos, é difícil a gente dar uma verdade absoluta para tudo, mas geralmente pessoas que são muito rígidas e são muito apegadas a uma história que contam para si mesmas, né? Elas acabam ignorando o que a vida está mostrando ali, né? Então, vamos pegar um exemplo de um empresário onde ele tenha tudo isso muito rígido. E ele tenha essa regra de que ele precisa ser perfeito, então ele não consegue aceitar críticas, ele não aceita feedback. Ele vai estar ignorando a experiência, né? Ele vai estar ignorando o que realmente está acontecendo naquela empresa. Ele vai estar descolado da realidade. Então, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, isso vai mostrar alguns machucados ali, tanto no resultado da empresa, no resultado da relação da equipe, quanto no resultado da vida pessoal também. É que alguém que é tão apegado a um personagem na empresa, muito provavelmente é apegado a um personagem na vida pessoal, né? Em casa também. Então, eu gostaria que você provocasse
Essas pessoas que estão nos assistindo, porque tem muitos empresários e empresárias que vivem nesse personagem. O personagem da pessoa perfeita, o personagem do profissional bem-sucedido, que não tem dor, que não tem emoções, que não demonstra vulnerabilidade. Fala para essa pessoa aí o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Eu acho que, primeiramente, é você se perguntar qual que é o tipo de história que você está contando para você sobre você. E será que essa história está realmente fazendo sentido na experiência? Quando você se desconecta da regrinha que você conta para você e você passa a avaliar os resultados que os seus comportamentos estão realmente surtindo ali na sua vida. Faz sentido essa história que você conta? E eu acredito que o que não fazer é você continuar nutrindo um personagem que não está funcionando no dia a dia, que não está trazendo os objetivos, os resultados que você espera. Anotou? Espero que você tenha anotado, porque você paga um preço muito alto vivendo de personagem, em ser um personagem. E por dentro você está todo quebradinho. Pode ter certeza, nos bastidores. Né? A Gabi fica todo quebradinho. Anotou aí, Júlio? Anotou, né? Nesse eixo que eu quero trazer agora, o empreender com consciência, né? Você entrou no mundo, de fato, de empreendedorismo, de negócio com a construtora. Da imobiliária, o que mudou na sua visão depois? De viver nessa prática. Uma coisa é você estar dentro da clínica, você está vendo e ouvindo as dores do outro. Uhum. E como que é para você viver isso na prática? Porque tem os altos e baixos do empreendedorismo. Eu acho que está sendo muito interessante. Inclusive, eu acho que está sendo uma experiência, eu comento até terapêutica, né? Porque a gente consegue enxergar, sendo psicóloga, de vários ângulos diferentes. Então, eu consigo perceber os medos do nosso cliente. Então, por que ele não investe? O que acontece que ele se sente travado? Quais são os bloqueios dele? Eu consigo perceber em nós, que somos sócios, né? O que trava a gente? Quais são os medos que servem de obstáculo para que a gente não consiga se aproximar da empresa que a gente quer que seja. E, principalmente, eu estou tendo uma imagem muito interessante de outros empreendedores, né? Trazendo um pouco dessa questão do personagem. Eu estou vendo como isso é muito comum. A gente percebe que muitas vezes a pessoa já tem ali um discurso um pouco fantasioso, de um pouco de grandiosidade, e que as pessoas leigas olham para isso e às vezes até concordam, acham aquilo legal. E para mim, que sou psicóloga, eu falo, epa, tem alguma coisa ali, né? Por que essa pessoa está falando isso? Às vezes ela está querendo esconder uma vulnerabilidade, se colocando de uma forma tão grandiosa. E aí é interessante porque a gente consegue ir analisando as pessoas de uma forma mais sutil, porque eu acho que as pessoas leigas não conseguem ter essa visão. Né? Entendi. E você já começou a vivenciar os altos e baixos de um negócio? Não só emocionalmente, mas também financeiramente. Já começou a perpassar por isso, Gabi? Sim, inclusive a nossa empresa ela é um bebezinho ainda, né? A gente abriu a empresa esse ano, a gente está começando aí com os negócios imobiliários, mas os altos e baixos eu acho que eles sempre estão presentes, né? No sentido de no que a gente vai colocar dinheiro, como é que a gente vai captar novos clientes, meu Deus do céu, não está captando novos clientes, aí capta muitos clientes, como é que a gente vai fazer a divisão dessas tarefas? Então, acredito que é muito importante a gente conseguir ter uma boa gestão, né, para a gente conseguir passar por esses altos e baixos sem que isso leve a gente embora. Tá. E o que fez dentro da... Porque quando a gente iniciou o podcast, ela deixou bem claro que a tua veia mais latente é a psicologia, né? Entender o comportamento, a mente humana, o desenvolvimento do indivíduo. E o que te levou a esse negócio, que é imobiliário, é um outro desafio... O que te leva? Porque é mais intangível. É o mesmo nível, é tudo intangível. Né? Porque tem muitos desafios. Tem. Que eu ouço falar que eu tenho vários amigos empreendedores nesse ramo. E aí, o que te levou a esse eixo? Então, desde sempre eu tive esse gostinho pelo empreendedorismo, né? Então, eu sempre estudei sobre, sempre gostei de ler muitos livros sobre, ouvir podcasts sobre, eu sempre tive essa veia, mas eu sempre tive uma trava com isso. Eu até tentei empreender na psicologia, mas eu acho delicado empreender na psicologia por questões éticas e afins.
E aí, quando o meu agora noivo trouxe essa vontade que ele tinha de sair da construtora que ele trabalhava e abrir uma empresa, eu acabei me envolvendo de um jeito e quando eu vi, eu já estava muito envolvida na questão estratégica, na questão comercial e eu estava amando aquilo, eu estava falando daquilo com muita empolgação, gostando de estudar sobre, querendo explorar mais. E aí a gente acabou fazendo uma dupla meio que perfeita, né? Então, que bacana. Eu fico mais com a parte comercial, com a parte estratégica, de gestão, de organização da empresa, e ele fica mais com a parte técnica, visto que ele é o engenheiro, né? Então, ele que toca tudo e eu fico mais com os bastidores ali. Que bacana, né? Casamento perfeito nos negócios, Sim. né? E por que esse nome? É Kumon, como é que é? É Kumo. Kumo. É uma derivação de Tokumo. O nome dele é Rodrigo Tokumo. E aí a gente não queria algo tão óbvio como Tokumo. Então a gente pegou a segunda parte dele e fez aí o nome da empresa, que acho que ficou legal. Ficou bem bacana mesmo. Ficou autêntico. Autêntico, é isso que a gente né? queria. Isso é muito bom. Como que a inteligência emocional impacta diretamente as decisões financeiras, o risco, o crescimento do empreendedorismo sem aquele medo a trava de expansão? Perfeito. Eu acredito que sempre que a gente está diante de uma decisão, ainda mais quando a gente fala no empreendedorismo, que tudo tem consequências e a gente teme as consequências negativas, a gente sente medo. E a gente sente uma vontade absurda de arrancar o problema da nossa frente a todo custo, né? Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente acaba se esquivando e a gente desiste, a gente se apequena, ou então a gente acaba agindo por impulso e tomando uma decisão nas pressas só para tirar aquilo da nossa frente. E a inteligência emocional, ela vem nesse ponto, né? Então, calma lá. Do que eu tô com medo? Qual que é o pior cenário que pode acontecer? O que eu busco com a empresa? Quais são as emoções, os pensamentos que eu tô tendo que estão me afastando disso que eu busco com a empresa? E qual decisão que realmente vai me aproximar da empresa que eu quero ter? Não só da empresa, né? Mas da vida que eu quero ter, do empreendedor que eu quero ser. E muitas vezes, para a gente agir em direção a isso, a gente vai precisar tolerar um monte de coisa desconfortável emocionalmente e cognitivamente, né? Falando de pensamentos. Então, mas eu não vou dar conta, vai dar tudo errado, eu não sou capaz, eu não mereço, sentir medo, ansiedade. E aí é a gente agir, mesmo com o medo, mesmo com a ansiedade, em direção daquilo que a gente quer se aproximar. Nós temos um dito muito senso comum, né? Nós empresários falamos assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. É a tatuagem que eu tenho aqui. Mas é isso, porque o empreendedorismo, o empreender é isso, é você se arriscar. Exatamente. Se você achar que você não vai conseguir, aí você já reprimiu seus pensamentos, já aprisionou eles, né? O teu sonho. Pensamento não, aprisionou o sonho, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais você ser ousado, você vai caminhando por esse caminho. Exatamente. Isso é muito bom. Como que a falta da inteligência emocional aparece dentro do casamento, relacionamento, família e empresas? É tudo o mesmo mecanismo, né? Por mais chocante que isso possa parecer, mas é relativamente simples. Eu gosto sempre de dividir a nossa vida em quadrantes, né? Então, tem a vida que a gente quer construir, as coisas que são importantes pra gente. Por exemplo, eu quero ser uma empreendedora de sucesso, eu quero ser uma palestrante reconhecida, eu quero ser uma boa mulher, eu quero ser uma boa mãe. Para eu me aproximar dessas coisas que eu quero na minha vida, eu vou precisar enfrentar esses eventos internos, que são os pensamentos e sentimentos. Então, os medos, as ansiedades, os pensamentos de incapacidade. E aí vão ter comportamentos que eu vou ter quando eu estou lidando com tudo isso negativo dentro de mim, que geralmente são as anestesias. Então, eu fujo, eu desisto, eu procrastino, eu me anestesio com bebida, com droga, com relacionamento. E aí, do outro lado, tem os comportamentos que, de fato, vão me fazer me aproximar disso. Então, quando eu não tenho inteligência emocional, qualquer emoção ou pensamento desconfortável é interpretado como um sinal para eu paralisar. Porque, putz, se eu tô sentindo medo, se eu tô sentindo algo ruim, eu não posso agir, porque eu não consigo tolerar isso. Então, sem inteligência emocional, você não consegue criar nada. Porque em relacionamentos, você vai precisar agir com medo, você vai precisar ter conversas desconfortáveis. No trabalho, na sua vida familiar, absolutamente em todos os contextos.
Quando a gente está falando e você fala, parece que na teoria tudo é lindo. Exato. É tudo tão lindo na teoria, mas na prática, a prática, ela não vem dessa forma, né? Não. Não, se eu não quero falar, eu vou lá, faço isso, faço aquilo, né? Então, quando você tem, até mesmo você ou na empresa, aquela emoção, aquele sentimento que te paralisa. E aí? O que faz? Basicamente, eu preciso de um momento para eu deixar o meu corpo se regular, né? A gente desconfia muito da capacidade de regulação do nosso corpo. O nosso corpo ele foi feito para voltar à estabilidade. Então, eu tiro um momento, uns 15 minutos, eu faço uma respiração diafragmática, né? Eu tento ali focar no momento presente e para o sensorial. Então, o que eu estou vendo no meu ambiente, o que eu consigo sentir de cheiro, o tato, né? Eu faço esse exercício tem até o nome, né? Chama grounding, de aterramento. E aí, quando eu percebo que eu já não estou mais no pico da minha emoção, eu faço exatamente esse exercício. O que eu estou buscando aqui nessa situação? Quem que é a pessoa que eu quero ser, passando por esse desafio? É uma pessoa que foge? É uma pessoa que enfrenta de frente e vai criar um conflito? Ou é uma pessoa que tenta trazer uma conversa um pouco mais elaborada, um pouco mais sincera? E aí, eu vou escolher a ação que realmente me aproxima daquilo mesmo, que isso me gere um desconforto maior. Olha aí. Notou? Anota, hein? Anota tudo que essa menina tá nos ensinando aqui. Porque isso aí é de você assistir novamente e ainda gabaritar esse episódio aí, hein? Ô, Gabi, a gente tá falando aqui de ser refém das emoções. Quando você é refém das emoções, você sai pela tangente. Isso. Mas quando alguém, Gabi, consegue perceber que está vivendo nessa situação, que está refém das emoções. Esse é o primeiro passo. É desesperador, né? Mas assim como eu falo para os meus clientes, é bom quando a gente está nesse estado da gente perceber que, meu Deus do céu, eu tô num caos, não dá para ficar assim. Esse é o primeiro passo. Porque a gente já sabe exatamente o que você está fazendo e o que não está funcionando. Então, agora o próximo passo é a gente entender quais são as outras possibilidades, né? Então, o que eu faço sempre que eu tenho uma emoção negativa? Primeiro é você perceber o seu padrão. Eu fujo, eu bebo, eu me anestesio no celular, eu durmo. O que eu faço? Qual que é a consequência que isso está me trazendo? Aonde foi que eu aprendi esse padrão? Porque geralmente as pessoas não aprenderam nunca a lidar com as emoções desconfortáveis. Então, às vezes, ela via a mãe dela fazendo isso, o pai dela fazendo isso. Ela nunca foi ensinada a enfrentar aquilo, a tolerar aquela emoção. E aí a gente precisa começar a explorar outras formas. Então, bom, agora ao invés de pegar no meu celular, eu vou tentar escrever sobre os pensamentos que eu tô tendo que são desconfortáveis. Agora eu vou tentar conversar com um colega sobre o que eu tô sentindo. Agora eu vou tentar só perceber a emoção no meu corpo sem fazer nada para tirá-la de mim. E aí a gente vai conseguindo identificar na experiência o que funciona melhor para cada um. Cara, isso aí é aula de vida, filho. Notou, meu bem? Por que eu peço tanto para as pessoas anotar? Porque senão as pessoas não anotam. E elas acham que vai conseguir, no HD do nosso pensamento, guardar tudo. E não guarda. Não guarda. Não guarda. Precisa anotar para você poder aprender. Ô, Gabi, fala para mim, você já... nos seus negócios. Ele ainda é um bebê, os seus negócios aí, você tem planos, tal. Mas quando você desenhou, né? Porque você desenhou, Sim. né? Você, como chama o seu noivo? Rodrigo. Você e o Rodrigo desenharam como vocês queriam que a empresa funcionasse, né? Desenhar, fizeram planejamento, estratégia. Uhum. E como é que tá esse processo? Vocês estão seguindo esse processo ou vocês estão se perdendo por ali, tentando trazer de volta alguma coisa que faltou? Eu acredito até que a gente está seguindo por um lado, porque a gente estruturou tudo muito bem pensado, assim, a nossa missão, pensamos em algo que seja diferente do mercado estrategicamente falando, né? Então, preencher ali as lacunas que faltavam nesse mercado imobiliário. Isso a gente se mantém.
Mas nada como a experiência para ensinar a gente também, né? Então, a gente está numa fase de testes empíricos. Vamos ver o que dá mais certo, no que a gente tem mais habilidade, no que a gente tem menos habilidade. E com isso, a gente vai cada vez mais se aprofundando nas coisas. É claro que a gente já tem uma boa capacidade de fazer tudo o que a gente se propõe a fazer, mas vão ter coisas que a gente vai se sobressair. E aí, a gente precisa abraçar essas coisas e nutrir cada vez mais elas para que a gente consiga se tornar uma empresa excelente. Então, a gente está nessa fase de teste. Então, vocês estão buscando a excelência. Exatamente. Olha, buscar excelência tem fazer muita camelada aí. Pois Muita camelada. É estudar, é pesquisar, fazer curso, fazer mentoria, né? E as portas que vão se abrindo. Porque tem momento na nossa vida que muitas portas se abrem. Sim. Que vão fazer as escolhas. Exato. É sentar nas mesas, né? E se abdicar de muita coisa. Falo isso porque já tenho 25 anos só aqui em Marília, 25 anos de empresária. Meu Deus, é uma caminhada, né? É uma caminhada. Mas vocês começaram da forma certa. Da forma certa. Fazendo planejamento, Sim. criando as estratégias. E eu fico muito feliz por isso, viu? De vocês. Vamos fazer aqui um bate-pronto. É assim, um bate-pronto é assim. Você responde o que vem na tua mente. E aí você pode esmiuçar da forma que você quiser. Perfeito. Qual é a emoção que mais destrói vidas? Ansiedade. Ansiedade? É. A ansiedade, ela é a emoção mais presente. Eu acho que ela vem desde ser uma emoção que as pessoas não sabem lidar, então elas fogem muito na presença da ansiedade. E também ela vem como consequência, né? Então, se eu não fiz algo que eu acho que eu deveria fazer, ou se eu agir de forma contrária às coisas que eu acredito, eu me sinto ansiosa também, e aí eu me isolo mais, fujo mais, e a gente fica num limbo sem saída. Perfeito. Um erro emocional muito comum. Esquiva. Fugir. Fugir das emoções e acreditar que vai existir uma forma que a gente consiga não sentir. A anestesia é a pior coisa que a gente pode fazer pra gente mesma. As emoções precisam ser ouvidas. Se você tá sentindo alguma coisa, você precisa ouvir essa emoção que ela tá tentando te comunicar. Sucesso sem inteligência emocional é? Fracasso. É impossível ter sucesso sem inteligência emocional. Alguma hora o fracasso vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Terapia é necessidade ou escolha? Eu acredito que é uma escolha. Não acredito que seja uma necessidade para todos. Hoje em dia, eu acredito que existam diversas formas da gente conseguir se terapeutizar, né? Então, com treinamentos, experiências, a terapia é uma das formas. Mas tem gente que não faz o tipo da terapia e tá tudo bem também. Mas é necessário esse engajamento para a sua saúde mental. Uma palavra que define autoconhecimento, Gabi. Nossa, isso é difícil. Liberdade. Liberdade. Eu acho que quando a gente se conhece, conhece os nossos padrões, conhece o nosso software, a gente consegue operar na gente mesmo e na vida com muito mais facilidade. Não tem como você jogar um videogame sem você saber as regras. E com a gente é a mesma coisa. A gente precisa saber os nossos padrões para que a gente consiga levar a nossa vida com mais facilidade e mais consciência. Maravilha. Eu quero entender agora, depois desse nosso bate-pronto, e depois da pergunta poderosa. Tem uma pergunta ainda poderosa, depois dela. Antes dela, a tua empresa, o que ela oferece, do que ela faz e qual que é o diferencial dela? Bom, a Kumo, ela é uma facilitadora de investimentos imobiliários. Ela é basicamente uma construtora, mas com o diferencial de que numa construtora comum, o cliente precisa chegar nela com absolutamente tudo pronto, né? A estratégia que ele vai utilizar, como que ele vai tornar aquele projeto possível financeiramente, qual o terreno escolhido, absolutamente tudo pronto. E a construtora, ela vai só executar. Na Kumo, não. Na Kumo, a gente está com o cliente antes de qualquer tomada de decisão. Então, às vezes, você pode chegar para mim e falar, Gabi, tô pensando em construir uma casa, seja para vender ou para morar. E aí a gente vai pensar, bom, Cris, quanto que você tem financeiramente? Você pensa em financiar? Qual que é o projeto que você quer fazer? Se for para venda, a gente faz todo o estudo de mercado, qual casa que tem mais potencial de venda, aonde. Então, a gente traça toda essa estratégia para depois executar a obra. Então, a construção é uma parte do nosso negócio, mas ela é a consequência de um estudo estratégico muito amplo, né? E aí o benefício é que o nosso cliente não precisa se preocupar com absolutamente nada. Aquele trauma de obras que está muito comum hoje em dia,
Nosso cliente não tem, porque a gente cuida de absolutamente tudo, desde a decisão até a entrega da chave. Que bacana. Então, vocês entregam muito mais que uma casa ou empresa também vocês fazem? Se a pessoa quiser abrir, construir um prédio, alguma coisa, né? Sim. O prédio a gente ainda não está fazendo, mas se for um imóvel comercial, né, um estúdio, ou então um galpão, uma loja, coisas nesse sentido, a gente faz também. Que as pessoas querem fazer reforma, né? Sim, Tá. sim. Hoje está muito moderna as coisas, porque é modernizar. E que legal que vocês dão esse suporte de todo esse atendimento, né? Porque realmente, mudança não. Obras. Gente, quando a gente senta para falar de obras, É só trauma. é só dor de cabeça, né? E aí, como é que vocês lidam? Olha, agora eu vou apertar o calcanhar Pode de Aquiles apertar. de vocês. Como é que vocês estão lidando com esse quadro de mão de obra que já está tão escassa? Principalmente essas mão de obra da construção civil. Olha, é difícil, viu? Eu até brinco que a gente precisa colocar um tapete assim para os funcionários entrarem e se motivarem. Mas a gente tem um bom background, assim, porque o pai do meu noivo, ele foi construtor também por muitos anos. Então, ele tem uma equipe muito bem treinada de pessoas que tiveram com ele por todo esse tempo, né? Então, a gente acabou abraçando essas pessoas também, que são pessoas de confiança e que, pelo menos por enquanto, a gente está conseguindo seguir com os nossos projetos com eles e são pessoas muito confiáveis, muito maravilhosas e a gente quer manter eles junto com a gente pelo processo. Nossa, que coisa boa. Isso Pois ótimo, tivemos hein? sorte. Ó, vocês estão sortudos, hein? Né? O Rodrigo tá sortudo, né? Que coisa boa. E se uma pessoa quiser construir uma casa, fazer uma reforma de uma empresa, como é que encontra vocês? Elas podem procurar a gente no nosso Instagram, né, mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai dar toda a atenção, todo o auxílio com certeza, ou chamar a gente pelo WhatsApp. Né? E aí a gente pode fazer reuniões presenciais, reunião online, conversar pelo WhatsApp mesmo, o que fizer mais sentido para a pessoa. A gente está muito disposto a ouvir e entregar para ela o que ela precisa. Tá. Qual que é o Instagram? Qual que é o telefone? Como que as pessoas entram em contato? É @Kumo, Kummo, Tá, pode falar ali, ó. ponto empreendimentos imobiliários. Ah, o Júlio já colocou na tela? Ó, que gente, rápido. Isso é demais, hein? E tem o @ também. O meu @ que é mais voltado para psicologia, que é @GabiPoker, que nem o jogo mesmo, POKR. Que legal. E o telefone? O telefone... Da empresa. Tem telefone da Não empresa? lembro decor, tem, mas tá lá no link do Instagram, logo na bio, tem ali o nosso link, vai direto pro WhatsApp. Que maravilha. Antes de eu fazer essa pergunta, eu gostaria que você falasse com esse empresário que está pensando em reformar a empresa, ou essa mulher que está em casa, está querendo colocar uma garagem, querendo colocar um furo, ou qualquer coisa naquela casa dela. O que você fala para essa amiga, para esse amigo que quer fazer uma obra em casa? Eu gostaria que você falasse para eles como é que eles te acham. Olha, eu acredito que, assim, investir em imóveis, seja tanto na casa que você mora hoje em dia, ou seja, você construir uma casa do zero, é um investimento. O imóvel, ele não pode ser uma coisa que você enterra o seu dinheiro junto com ele. Ele precisa ser algo que valoriza e que vai te devolver não só o tanto que você investiu naquele imóvel, mas mais do que isso. Tanto em reforma quanto construção do zero. A casa é o melhor investimento que você pode ter. Então, dá para você ter uma casa que faça super sentido para você morar e que quando você quiser vender, ela sirva também como uma alavancagem. Ela te ajude a passar para o próximo nível sem você perder dinheiro com isso. Então, se você quiser uma estratégia bem analisada para fazer com que o seu imóvel vire também uma fonte de investimento, chama a gente no Instagram, chama a gente no WhatsApp que a gente consegue te dar o auxílio. Que bacana. E você não vai ter dor de cabeça, Exatamente. Você vai dormir em paz. Porque, gente, a gente merece, viu, quando a gente vai fazer uma reforma, ter pessoas, profissionais que cuidem disso. E a gente quer sonhar com ninguém resultado, merece que ninguém né? roube nosso sono. Pois Ai, gente, gosta de dormir. E a gente sempre fala isso, né? Que o nosso cliente ele precisa estar preocupado com a decoração, precisa estar sonhando com a casa pronta, seja para investimento, tá sonhando com o rendimento que ele vai ter ali de volta daquele imóvel e não ficar preocupado com obra. Todo mundo já tem o seu trabalho principal. Né? Então, a nossa empresa vem para facilitar e simplificar esse processo. Olha aí, tá vendo, gente? Você tá precisando de alguma coisa nesse sentido, então, liga para eles. Entra no Instagram deles, procura eles. Se eu conhecesse vocês mais tempo, tinha feito a minha reforma da minha casa. Ai, meu Deus do céu.
Gabi, se você pudesse falar hoje com alguém que está vivendo completamente dominado pelas emoções, essa pessoa ela não consegue tomar decisões na empresa, ela está perdida num relacionamento, o que você diz para esse indivíduo, para essa pessoa? Por favor. Primeiramente, o conselho mais óbvio que eu não posso deixar de falar é busque terapia. Segundo ponto, se você está se sentindo mal constantemente, se as suas emoções elas estão tentando te alertar de alguma coisa, não tente reprimir isso. Tente entender o que essa emoção está te dizendo. Se essa emoção fosse uma pessoa, o que será que essa pessoa estaria tentando te informar, tentando te dizer? Porque uma emoção difícil da gente sentir sempre esconde uma necessidade a ser atendida. E é isso que a gente precisa entender para que você consiga cuidar das suas feridas e você consiga finalmente viver uma vida que faz sentido para você. E não uma vida onde você vive evitando sofrer e sentir. Nossa, aí maravilha, hein? Isso daí, Fih, é um sermão pra vida, hein? Aprendeu? Espero que você tenha aprendido. Divulga este material. E sério, ó, eu sou uma pessoa que eu assisto podcast 3 vezes. Você acredita que eu consigo assistir 3 vezes o mesmo podcast? Pra fixar bem. Pra eu poder entender. Porque às vezes eu escutei uma coisa, mas eu não entendi. Uhum. Aí, geralmente, eu nunca consigo assistir tão sentada. Eu assisto almoçando. Mas quando eu tô fazendo serviço doméstico em casa... Ah, eu também, e adoro. na academia. Gente, na academia, eu adoro assistir podcast. Principalmente nas esteiras da vida. Eu vou assistindo podcast. Então, fica essa dica aí pra você assistir podcast. E principalmente esse daqui, hein? Esse daqui que você... Esse aqui é lição de vida. Gabi, que conversa necessária. Você curtiu? Eu E adorei. aí, como foi pra você o primeiro podcast? Foi maravilhoso. Achei super leve, super gostoso, super fluido. É muito bom falar sobre coisas que a gente gosta também, né? Isso facilita. Ah, exatamente. Hoje, eu já entendia, mas é tão bom quando as pessoas entendem que o problema não é sentir as emoções. O problema é não saber lidar com as emoções. Porque se você reprime, você se sufoca, né? Você tem um colapso emocional. E aí você vai te levar para lugares que caberia aqui um outro podcast, né? Não vou falar desses outros lugares, né? Então, assim, mas você trouxe de uma forma... Você trouxe clareza, consciência e uma verdade muito importante. Sem inteligência emocional, o destino é o fracasso. É isso. E ponto. Não tem outra coisa. Você vai ficar... eu falo que você vai estar enxugando gelo. Você já viu muitos empresários enxugando gelo? Demais. É o que mais acontece. Enxugando gelo, gente. Enxuga gelo, não faz a mesma coisa, né? Então, é difícil. Mas, olha, eu tenho certeza que você está no caminho certo, né? E você vai ajudar muita gente. Vocês irão ajudar muita gente. Você mostrou, assim, que o autoconhecimento não é só sobre entender só na teoria. Mas é importante como mudar, principalmente... ter aquela bendita, aquela liberdade que a gente quer tanto, né? Liberdade de expressão, liberdade de emoção, liberdade de tudo. E eu quero te agradecer imensamente, Gabi. Obrigada, que bom Cris. que você curtiu. Eu amei, adorei. Que coisa boa. Gostou, Rodrigo? Adorei, muito bom. Que coisa boa. E você vai receber de nós, aqui, ó, a nossa canequinha. Oh, que chique. Pra quando você fazer suas Obrigada. reuniões, você tomar seus cafés, seu chá. Muito Lá, bom. viu? Também você vai estar levando o nosso parceiro Boticário Olha, também. meu Tem Deus. presente. Aqui todo mundo sai com presentinho. Pois é, muitos E presentes. também você vai levar do Cris o presentinho também. Muito chique. Pra você estar sempre lembrando de nós. Vou Tá? lembrar Nos seus sempre. momentos aí, ficando cheirosa, tomando seus cafés, fazendo as reuniões. Viu? Perfeito. E eu quero agradecer aqui os nossos parceiros de sempre, né? Esses parceiros que fazem com que o nosso podcast aconteça e vá semanalmente inédito para você. A Unimar EAD, a do Cris Exclusive, a revista e portal Mães e Filhas, o Boticário Marília, o Dr. Ricardo Ortega, a HK Fotos e Evento e aos nossos parceiros de bastidores. O professor Henrique Nedmaia, que não está presente, mas ele vive presente aqui, ó, na minha mente, no meu coração. O nosso diretor técnico, Marcos César. O nosso assistente técnico, o Júlio Sinatora. E a você, que vem nos acompanhando sempre. Isso nos ajuda
a manter. Você sinaliza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa. Como eu disse no início, esse podcast, ele só existe para levar informação. Então, nos ajude, dissemine essa informação. Quanto mais pessoas vocês compartilhar, mais pessoas irão conseguir se ajudar assistindo um podcast. Eu sou a pessoa que assiste muito podcast. Como eu disse, eu assisto podcast tomando café, almoçando, jantando. Quando eu estou sozinha, as minhas companhias, os podcasts. E na academia, fone de ouvido e podcast. Porque conhecimento nunca é demais. Você aprendeu aqui, teve os insights? Coloca em prática. Você tem 24 horas para você colocar em prática. Vamos fazer um brinde, Gabi? Vamos, Cris. Vamos lá fazer um brinde. Vamos olhar aqui, ó. Quem assiste Empodera aí, Cris, é feliz. E até o próximo episódio.